Muito boa noite a todos que nos acompanham pelos nossos canais, seja do YouTube, do Facebook, do Instagram. Nós, da Rede de Envolvimento, estamos cada vez envolvendo mais gente, cada vez envolvendo mais projeto, cada vez envolvendo mais a potencialidade de cada um, para que possamos, nessa potencialidade, a gente atuar de forma a ter qualidade de vida nas cidades. Qualidade de vida que significa felicidade para a gente, que significa conforto, que significa serviço público bom, uma prestação de serviço público bom, uma ação da iniciativa privada também muito boa, atendimento bom. Significa que tudo possa funcionar tendo a ideia bem clara de que a cidade sem as pessoas não existe e as pessoas sem uma cidade boa não são felizes. Então nós temos que envolver tudo isso, né? E para isso, para falar sobre as nossas cidades, nós convidamos hoje o Silon Procrade. O Silon é agrônomo de graduação, mestrado pela Universidade de Pelotas, doutorado em Ciência de Tecnologia Agroindustrial pela Universidade de Pelotas também, coordenador de vários projetos na Universidade de Santa Cruz do Sul. Na realidade, o Silon é especialista em captação de recursos, isso é importantíssimo para os municípios, hein? Olha que os municípios precisam bastante disso, né? E aqui na nossa universidade, como um servidor da universidade, né, ele atua na Agitec. E eu vou pedir já para o Silon, antes de mais nada, informar para todos os nossos telespectadores, teleouvintes, eu não sei bem como é que se chama, né? Mas para informar o que é a Agitec e quem é o Silon. Boa noite, Silon. Seja bem-vindo. Obrigado, Marionaldo. Boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando para esse bate-papo, né? É um prazer, uma honra estar aqui contigo, batendo papo, conversando aí com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Como tu falaste, né? Eu me formei em Santa Maria, né? Que sou agrônomo de formação aqui, vim de Cachoeira para cá fazer faculdade, né? Sou caçapavano de nascimento e Santa Maria de coração. Então digamos que tu é do mundo, né? Nasceu em Caçapava, viveu em Cachoeira, foi para Santa Cruz, agora em Santa Maria, é do mundo. Pelo menos do mundo, do coração do Rio Grande, né? Aqui, Caçapava, Santa Maria, Cachoeira, né? Que é uma região que eu gosto muito, né? A minha volta para Santa Maria para trabalhar na UFSM foi um convite que eu recebi. Foi muito por isso, né? Por gostar da cidade, por gostar daqui, por ter uma dívida de amor, de certa forma, com a cidade, porque aqui eu me formei, enfim, né? Tempos muito legais de graduação e agora tempos muito bons de Agitec. Desde que eu voltei para cá em 2010 e 2014 eu fui para a Agitec, que é a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. E o que faz a Agitec? A Agitec ela faz três coisas, assim, ela tem um tripé, que é a propriedade intelectual, que cuida das marcas e patentes da universidade, e ela também pode prestar serviços para a comunidade, ela pode ser demandada pela comunidade nesses setores. O outro pé do tripé é a transferência de tecnologia, que cuida dos contratos da universidade com empresas públicas e privadas, pequenas, médias e grandes, que fazem pesquisa junto com a universidade. Exemplo, se a Embraer vai fazer um contrato com a UFSM, como fez, passa pela Agitec. Se a Simbiose aqui de Cruz Alta vai fazer um contrato de P&D, passa para a Agitec. Um que foi assinado
esse mês, por exemplo, com a SoloBio, envolve pesquisadores de Cachoeira, de Santa Maria. SoloBio é uma empresa gaúcha de Panambi que faz defensivos biológicos para uma agricultura sustentável, sem defensivos, passa pela Agitec. O outro pé desse tripé, que é o pelo qual eu sou responsável, que é o empreendedorismo, o que ele faz? Ele trabalha para estimular a cultura do empreendedorismo dentro da universidade e fazer a geração de empresas de startups. O nosso foco principal é fazer com que estudantes da universidade gerem empresas. Mas a gente recebe e apoia empreendimentos de toda a cidade, de toda a região. Por exemplo, na última pré-incubação, nós tivemos uma empresa de Pelotas que foi nossa pré-incubada. Há um ano atrás entrou na nossa incubação, menos de um ano, 6 meses atrás, entrou na nossa incubação uma empresa que o fundador, o CEO, tinha sido meu aluno na Universidade de Cruz Alta. E lá, né, e para ver o impacto, o poder de transformação da educação, né, a disciplina eu transformei numa oficina de modelar negócios. Ou tu podia criar uma empresa nova, ou tu podia melhorar algo na empresa que tu trabalhasse, qualquer que fosse a empresa, né? Desde que tu inovasse de qualquer forma, né? Tu podia fazer qualquer tipo de inovação, mas podia, se tu trabalhasse numa ONG, numa empresa da economia solidária, né, ou lá envolvido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, numa startup, numa grande cooperativa, como tinha um aluno, ele trabalhava em uma serialista, uma cooperativa que era serialista. Ele fez um projeto de inovação para essa serialista. E um dos alunos fez um projeto de uma startup, que deu certo, foi crescendo, hoje ele é nosso incubado na UFSM. Silon, para o nosso pessoal que está ouvindo agora, é muita sigla, às vezes, que a gente não consegue acompanhar, né? O que é uma startup? Bem objetivo. Uma startup é uma empresa que tem inovação e tecnologia em seu DNA, de qualquer forma, tá? Com potencial de apresentar um crescimento muito grande. Um crescimento, a gente sabe que toda empresa cresce e aumenta o custo, tá? Mas uma startup é uma empresa em que o crescimento ele pode ser muito maior do que o aumento do seu custo. E que tu pode levar esse negócio ali nascer em Santa Maria, para Caçapava, para Cachoeira, para Porto Alegre, para São Paulo, para o Vale do Silício. A gente diz, na linguagem das startups, que é escalável, pode crescer enormemente, tem esse potencial, e replicável. Pode levar para qualquer outro lugar. Tanto que nós temos, por exemplo, hoje uma empresa que é incubada, ela é fundada por alunos que, na época, eles eram estudantes da UFSM, moradores da Casa do Estudante. Ou seja, muito poucos recursos financeiros, né? E mostrando o papel social da universidade de transformação social. Eu também fui morador da Casa do Estudante da UFSM no meu tempo de graduação. Para ter uma ideia, eles tinham tão poucos recursos que usavam computador emprestado. A mesa era uma porta que ficava em cima de cavalete. Enquanto um trabalhava no computador, programando, o outro fazia cálculos à mão do lado. Quando aquele ia dormir, o outro sentava no computador. E fizeram uma startup que hoje é referência nacional em agricultura de precisão, está no Rio Grande do Sul, está em Minas Gerais, está no Mato Grosso, já recebeu aporte de investimentos. Um grande abraço para o Rodinei aqui, ó, que está nos acompanhando, né? Sim. E a gente diz, né, já todo esse papel da Agitec, a gente diz, principalmente quando a gente está entre nós, ou até conversando com as pessoas, que o grande papel nosso é transformar paper, que é como se chama o artigo científico publicado, quando a gente publica um artigo científico, né? É um paper,
a gente diz, é transformar paper em PIB. Então, nosso grande papel é pegar o conhecimento dentro da universidade e ajudar as pessoas a transformarem isso em emprego e renda, né? Para Santa Maria, para a região e para o país, né? Certo. E nós, quantas incubadas tem hoje ali na Agitec? Hoje nós temos 39, e olha só, Marionaldo, nós criamos 39. um modelo 39. Hoje a gente está, com certeza, entre as 5% do país com maior número de empresas incubadas. 5% em todo o país? Em todo o país, em todo o Brasil. Imagina. Com maior número de incubados. E para ver assim, como é fantástico o poder de geração da universidade, o ano passado, quando começou a pandemia em março, né, começou lá o lockdown, se fechou tudo, passou uns dias, nos procurou um incubado. Silon, eu preciso mais espaço, porque aumentou muito a nossa venda, aumentou muito a nossa procura. Aí nós chamamos ele para conversar. Olha, tu não tem mais perfil de empresa incubada, tu não precisa mais da gente. Em março, ele gerava 10 empregos. Em abril, 16. Em novembro, mais de 40. Né? Imagina. Coisa uma boa, empresa, né? Excepcional, uma empresa que começou em 2015 na nossa pré-incubação. 2016 eles entraram na incubação e em 2020 eles já tinham mais de 40 funcionários e certamente estão crescendo muito mais, né? Uma outra empresa incubada, nós graduamos duas, né? As duas que mais faturavam, nós graduamos. Mesmo assim, as que ficaram, o faturamento cresceu 40% ano passado. E o que Silon, me diz uma coisa, o que essas empresas são, na realidade, são mais de tecnologia, né? Isso. Mas eu estou pensando o seguinte, mas dão trabalho mais para pessoas mais jovens, digamos assim, né? Até os 30, 40, alguma coisa em torno disso ou não? Se a gente, inclusive, tem isso em números, né? Se a gente fizer um gráfico, assim, uma figura, a idade vai dar entre 20 e 25 anos. Onde mais tem pessoas é com 23 anos, tá? Mas nós temos sócios de empresas incubadas com mais de 60 anos. Então, abrange todas as idades. Aí eu já estou me enquadrando, Todas as classes sociais, todos nós nos enquadramos e somos representados, né? Um abraço para o Segala aí, que está nos acompanhando. Isso, né? O Segala é o nosso... Ele e o Rubens são nossos guardiões, né? Sempre quando a gente precisa de uma orientação de como fazer as coisas corretas, recorre a eles, né? E o Segala dá segurança, né? Segurança para a gente. Nos dá segurança. Olha só, na realidade, então, tem empresas incubadas que já estão, inclusive, exportando conhecimento para fora do país, Silon? Nós temos, né? Temos uma empresa incubada que já tem papel no exterior, né? Tem empresas incubadas, por exemplo, nós temos uma incubada que se tornou o maior portal de notícias do agro brasileiro. Então, tem pessoas que fazem cursos com ele, que são do Paraguai, que são da Bolívia. Né? Meu Deus, como é que é o nome dessa? É o portal Mais Soja. Portal Mais Soja. Mais Soja. Né? Eles... E mostra assim, a competência da universidade na formação de talentos. Quando eles começaram, tinham muitos outros portais, muito mais antigos. E por que eles foram tão bem e cresceram tanto? Muito boa a execução. E aí é um exemplo para, acho, todas as pessoas, todos os jovens, além de uma execução muito bem feita, né, uma equipe coesa, muita dedicação. Isso não acontece de um dia para a noite, né? Isso não acontece no estalar de dedos, né? É um trabalho, e de anos, às vezes, né? É um trabalho de anos, né? Eles têm 5 anos
né? Agora vão fazer 5 anos, porque, e é outro papel da universidade, eram 3 amigos, 3 ex-alunos da universidade, e eles tinham uma ideia de um negócio, e não tinham coragem de iniciar esse negócio. Quando nós fizemos a incubadora, os 3 sócios me conheciam, um deles me ligou, acha que nós temos potencial? Claro que tem. Aí eles se inscreveram na seleção e constituíram a empresa. Se não fosse a oportunidade dada pela universidade, eles talvez não tivessem tido coragem de constituir a empresa. E a gente fala em incubadora, e às vezes a gente não explica o conceito de incubadora. O que é o conceito de incubadora? É o mesmo que uma incubadora de criança. Por que uma criança, quando nasce, vai para uma incubadora? Né? Porque... Silon, isso aí tudo, daqui a algumas semanas, a Michele, que é enfermeira e que trabalha muito essa questão aí da maternidade, vai falar nesse canal aqui da rede de envolvimento, viu? Sobre aí vamos juntar isso. Como é que faz incubadora? E é muito parecida, né? Porque a criança, quando nasce, por que ela vai para uma incubadora? Porque ela é bastante frágil. E aí, na incubadora, dão temperatura adequada, nutrição adequada, cuidado adequado, né? Vão lá, medem a temperatura, se precisa dar um antitérmico. E a criança vai se fortalecendo e chega um dia o médico diz, agora tu vai para casa com teus pais, né? Uma incubadora de empresa, tanto faz uma social, como a Pró-Reitoria de Extensão tem, como uma incubadora tecnológica, como na Agitec, ela pega o que? Empresas muito frágeis, que não sobreviveriam sem o apoio da incubadora. Para nós, como incubadora, não interessa uma grande multinacional com um grande P&D. Né? Essa é importante num parque tecnológico, que ela vem, paga custos de mercado, investe em pesquisa na universidade com grandes somas, né? Essa é uma empresa de parque tecnológico. Mas a empresa de incubadora é aquela que fora da incubadora não sobrevive. Então, nós pegamos essa empresa, né, ligamos lá os aparelhinhos e vamos pedindo a temperatura. Não, tu precisa um antitérmico. Tu precisa uma alimentação melhor. Até ela ficar bastante forte, aí vai para o mercado. Sim, o pulmão fica bom, já pode sair para o mercado. Já pode, E por que na realidade ela não... Antes de existir essas incubadoras, essa ideia de incubação, como é que se criava as empresas, Silon? Como é que se formatava uma empresa, né, para esse mercado, que é um mercado competitivo, né, muito competitivo? Como é que se formatava essas empresas, né? E além disso, é de alto risco, né, porque elas são altamente inovadoras, e a inovação, fazer diferente é altamente arriscado, porque tu não sabe se vai dar certo, e não tem como saber. Nós temos empresas incubadas que estão na fronteira do conhecimento, né, e para usar o exemplo de uma que foi graduada e que já é uma empresa de sucesso, a CalMed, que foi incubada na ITSM, né, depois foi para a Agitec, ali na Pulsar, e hoje está no mercado, é a maior empresa de monitoramento animal no Brasil. É um plano de saúde para vaca, muito melhor que o nosso, porque CalMed. A CalMed, Por quê? Porque é R$12 por mês, baratíssimo. 12. E não independe do quilo da vaca? Independe peso da vaca? do quilo né? E é para vacas de leite, né? E a gente vai pagar alguns, esses de saúde aí, depende da idade da gente. O plano de saúde depende da idade, né? Não, qualquer vaca é R$12 por mês, tanto faz se é nova ou mais idosinha, né? E com uma grande vantagem, além do preço sobre o nosso, que é a melhor vantagem. Tu não usa depois de ficar doente, tu usa para não ficar doente. É a vaca, a mimosa lá, ela pode ficar doente daqui a 2, 3 dias. Vai olhar. E pode ser tal doença ainda.
Prevenção, né? Então, é preventivo, né? Preventivo. Ela tem duas grandes concorrentes no Brasil. São duas multinacionais. Uma é da Grã-Bretanha, a outra é uma empresa israelense, né? Que uma delas até foi adquirida por uma multinacional francesa. Se nós não tivéssemos ajudado a Calmed, ela não existisse. Então, o mercado brasileiro iam existir só duas grandes multinacionais, provavelmente o custo ao produtor ia ser maior, até porque essas duas empresas, mesmo com a Calmed cobrando R$ 12, cobram mais, né? E teriam lucro, que é natural, é normal, é saudável, mas remeteriam tudo para o exterior. O que a Calmed faz? Ela oferece para os produtores brasileiros, né, e de outros países, elas já estão indo para o exterior, né, mais barato do que as multinacionais, o produto deles é melhor, tanto que está conquistando cada vez mais mercado, então dá mais segurança ao produtor, e para onde eles remetem o lucro? Para o Brasil mesmo, fica aqui, não sai daqui, né? Investem em Santa Maria, reinvestem aqui, e talvez o Brasil é um país que tem uma história já não tão recente de incubadoras, mas muito mais recente que os Estados Unidos, que começou lá no pós-Segunda Guerra Mundial, né, lá com as empresas de garagem, mais recente que a Europa, enfim, né? Que nós não temos ainda grandes multinacionais na fronteira da inovação. Hoje começamos a ter, né, inclusive listadas em bolsas de valor de mais de $1 bilhão e tal, porque nós não dávamos como país esse apoio. Então, nasciam os outros países, não nasciam aqui. Não era projeto de Estado, né? Talvez... Não era um projeto de Estado, né? E que eu sei cada vez... Porque cada vez mais, se a gente pegar o celular que a gente usa, ou ele é da China, ou da Coreia, ou dos Estados Unidos. Mas um dia começou com uns malucos lá numa universidade... Fazendo BlackBerry. Fazendo BlackBerry e um outro celular. Aí depois apareceu o iPhone. Em 5 anos o iPhone tomou conta do mercado. Hoje não se sabe... O BlackBerry era usado pelo presidente dos Estados Unidos porque ele tinha uma segurança muito maior, né? De dados e tal, de conversa. Ele tinha uma segurança. Não sei por que lá o chip dele ou coisa parecida era mais seguro. Mas o iPhone, em 5 anos, tomou conta de todo o mercado. Hoje, se não fosse nós, mas um pouquinho mais usados pelo tempo, lembrar, BlackBerry nem era mais lembrado, né? Um outro é a Nokia, né? A Nokia dominou 70%, 80% do mercado de celulares e hoje praticamente sumiu, tanto que mudou o seu negócio, né? E cada vez mais dinâmico. Silon, sobre inovação, na realidade, sei que a universidade é um ponto dentro de uma cidade, né? Ou dentro de uma região e dentro do estado. E é um ponto importante, porque é o ponto do conhecimento, né? É a formatação do conhecimento. E a gente tem dito muito que não é o ponto da educação, é o ponto do conhecimento. Educação a gente se educa em casa, né? Se educa junto com aqueles que a gente convive diariamente. A gente vai para as escolas para ter conhecimento, a gente vai para a faculdade para ter conhecimento. E o conhecimento é algo que agrega a vida da gente de tal forma que para tirar... Só Deus, né? Só com a morte, não é? Para quem não acredita em Deus, só com desaparecimento. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, na realidade, o que esse conhecimento agrega à cidade e à região, por exemplo. A nossa aqui, a universidade, ela é multicamp, né? A universidade tem aqui em Cachoeira, onde tu viveu lá, né? Tem em Frederico e em Palmeira das Missões, certo? Quer dizer, essa região, digamos, o que a universidade, através da Agitec, tem disponibilizado para incentivar o empreendedorismo, incentivar o cidadão que achava que ser empreendedor tinha que ser empresário, né? Esse conceito é um conceito absurdo, no meu ponto de vista, né? Nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor precisa ser empresário, né?
pode empreender das mais diversas maneiras, das mais diversas formas. Tanto que uma grande empreendedora de Santa Maria é a irmã Lourdes, né, que é responsável pela Feira Coesperança, que é um projeto maravilhoso e que melhora a vida de muitas pessoas. E reconhecido internacionalmente, né? Reconhecida internacionalmente. Um outro empreendedor, professor Gustavo Pinto, da UFSM, Sim. responsável pela Polifeira. O servidor público. Servidor público. Né? Empreendedor. Ou outro exemplo de empreendedor, os próprios feirantes que estão na Polifeira. Né? A grande maioria é empreendedor, porque ele começou a sua banca na Polifeira, ou em outra feira e depois vem para a feira. Então, ele é empreendedor, criou um empreendimento. E o próprio conceito de inovação, a gente tem os conceitos internacionais que estão nos protocolos, porque isso é regido, se o governo pode dar incentivo, não pode incentivo, então tem o protocolo de Oslo, o protocolo de Frascati, né, o manual de Oslo, o manual de Frascati, e tudo isso é regido por acordos internacionais, leis internacionais, que não, a inovação pode ser global, que não existia antes no mundo, pode ser nacional, que não existia antes no país, ou regional. Mas eu gosto muito de citar, levar um exemplo em palestra, né, que às vezes nos pedem, que é da minha vida, né? O que é inovação? Quando eu era guri, que eu ficava lá nos meus avós, no interior de Caçapava do Sul, não tinha luz, a gente ia buscar água em lata. Então, eu tinha 2 latas de querosene de 5 litros, que eu ia buscar água na fonte com aquelas 2 latas. Aí eu tinha 7, 8, ia buscar com aquelas 2 latas. Então, se eu fosse sozinho, eu teria que fazer 4 viagens no dia. E eu fui crescendo e veio uma grande inovação. A lata passou de 5 litros para 20 litros. E aí eu fazia uma viagem só. Mas isso não é inovação, porque isso é óbvio para qualquer pessoa. Viver de tu crescer, vão crescer o tamanho da lata. Tá? Isso não é inovação. Mas depois vem uma inovação regional, que eu tenho né? Tem, como tu já vem na minha casa, sabe que eu tenho um carneiro hidráulico, né? Foi uma grande inovação. O carneiro tinha no mundo todo, mas não tinha no Irapuá. Aquilo foi uma inovação que melhorou muito a nossa qualidade de vida. Né? Por exemplo, meu avô podia deixar minha avó sozinha em casa, porque lá não tinha e não tem problema de segurança, nada. Deixar minha avó sozinha em casa, porque ela não ia precisar carregar água. Né? Ela era só lá e ligar o carneiro, que era muito fácil, ele não precisava de energia elétrica, aí depois passou mais uns anos. Tem que bombar, né? O carneiro tinha que bombar, não tinha? Isso, tu ia lá, apertava ele para baixo e ele automaticamente fazia, né, todo aquele movimento, desperdiçava água, mas sabe que no interior a gente sempre dá um jeito. Então, claro. O que tu faz? Abaixo, em vez de desperdiçar água, tu fazia uma horta, plantava tomate, plantava abóbora, melancia. Então, tu acabava não desperdiçando aquela água. Né? E isso foi... Então, inovação... eu não estou na universidade, eu estou aqui... O que melhora... O que impacta na minha vida? Né? Se melhorar a minha qualidade de vida, não é uma grande tecnologia, não é a Apple que está me vendendo, mas pode ser inovação. Nas cidades, para que são usados? Né? E aí tem os exemplos do Living Lab, que são os laboratórios vivos. Há muitas cidades, em vez de contratar empresas de segurança, o que fizeram? Fizeram hackathons aí com os hackers, né? E pegaram os IPs, claro que com autorização das empresas, e todo mundo consegue acessar as imagens das câmeras de segurança. E aí eles disponibilizam isso para a polícia. Então, e aí tu consegue aumentar a segurança da cidade. Em vez de enfrentar a fila no posto de saúde, eu consigo agendar do meu celular, e hoje, felizmente, a grande maioria das pessoas, se não quase a totalidade, tem celular. Então, a Rosângela, eu conheci muito bem. Deve ser o carneiro hidráulica. A Rosângela deve ser do interior também.
tu conseguir marcar a tua consulta no posto de saúde e não precisar sair às 4, 5 horas da manhã para pegar a fichinha. Não, tu marca pelo celular, ó, vai ser o médico João da Silva que vai me atender às 10h10. Então eu vou sair 9h30 de Simão, casa. sim, isso é muito importante a gente falar, porque, assim, ó, eu tenho conversado com muitas pessoas humildes, pessoas, trabalhadores, falo por telefone, porque agora não dá mais para a gente estar se vendo toda hora, né? Mas falo por telefone, e é isso que eu acho que as pessoas mais que trabalham o dia inteiro não compreendem. O porquê que a saúde sempre, eles, para marcar alguma coisa, tem que sair 3, 4 horas da manhã para conseguir uma ficha. Quando conseguem, né? Aí vão lá, o médico, 20 minutos é muito, né? 10 minutos ele olha assim, dá uma receita e vai embora. Ele perde quase uma noite de sono e tudo mais para... Por que não é colocado no celular, no aplicativo? Por que não é... Inovação não quer dizer apenas Wi-Fi em todas as praças, em todas as paradas de ônibus. Inovação quer dizer a gente pensar um pouquinho diferente, né? Por que não é aplicado isso? Tem... Eu sei que é uma resposta difícil. É muito difícil, porque tem várias coisas antes da tecnologia ou fora da tecnologia, né? Tem desde os salários, dos contratos com os médicos, das estruturas dos postos de saúde, mas já tem muitos municípios que estruturaram dessa forma. Em que as Aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul? Tem, se não me engano, um da região ali de Santa Cruz, aqui Lajeado, Estrela já tem, né? E, inclusive, só marca consulta pelo aplicativo. Ou tu pode ligar também e marcar tipo um 0800, né? E, inclusive, isso é estratégico para os municípios, né? O pessoal de Lajeado, Estrela, que é uma região industrial, eles dizem que a saúde do município, né, SUS, de qualidade, é estratégico para atrair mão de obra para as empresas da cidade. E, por conseguinte, é estratégico para atrair investimento ou manter o investimento na cidade. Para se ter uma ideia, né, em uma década, Santana do Livramento perdeu 500 habitantes por ano do município, ou seja, saíram mais que nasceram e saíram do município 500 habitantes. Durante uma década, o município encolheu 5.000 pessoas. Para onde foram? Lajeado, Estrela, Caxias. Região onde mais cresce, que tem mais oportunidades. Tanto que a empresa São João colocou uma linha, Uruguaiana, o Livramento, Caxias do Sul, para levar pessoas da fronteira para Caxias, porque já tem público e já tem gente vindo visitar familiar e tal, por causa do êxodo migratório. Claro que não é a única coisa que explica, né? Mas a qualidade de vida é extremamente importante. Exato, Silon. E é isso que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas que acham que inovação é só um computador, inovação é isso que nós estamos fazendo aqui no StreamYard, aparecendo. Não, inovação é coisa básica para mudar a vida da gente, para dar mais qualidade de vida para a gente ter mais tempo para pensar, para a gente ter mais tempo para ficar com os filhos, para a gente ter mais tempo, né? A tecnologia tem que nos ajudar para a gente ter mais tempo para a gente mesmo, né? Para se envolver com a gente mesmo, né? Percebe? Quer dizer, a ideia da inovação não é a ideia de que o computador vai tomar conta de tudo, não sei o quê. Não. A ideia da inovação é exatamente a importância que tem de liberar-me para eu poder fazer o ócio criativo, né? E conviver mais com a minha família, conviver mais com aquelas pessoas que eu gosto, não é verdade? É isso que a gente tem que compreender quando se fala em inovação. E veja o seguinte, ó, a Estônia é um paizinho, é um país da Europa, né? Do leste europeu, né? Do leste europeu, né? E é óbvio que tem 1.400.000.000 de habitantes, se não me engano. É pequeno,
Mas é um país que hoje ele só não está, só os papéis que não são digitais é o do casamento. Eu não sei explicar bem por quê, mas só o que eles não digitalizaram ainda são a certidão de casamento. O resto, tudo é digitalizado, né? E as pessoas vivem, né, de uma forma tranquila, né? Absolutamente tranquila. Então, o que a gente tem que pensar é inovação, não é inovação como uma coisa que vai nos oprimir, que vai nos deixar piores. Não, não. A inovação, ela pode ser, ela deve ser algo que vai facilitar a nossa vida, né? E inovação também não é, se nós lembrarmos, por exemplo, Ford, né? A gente acha que a construção, a constituição de carro, quem inventou o carro foi o Ford. Não, não foi, né? Se não me engano, foi até um alemão, né? Não foi inglês. E só que Henry Ford, ele fez o quê? Ele pensou o quê? Como fazer esses carros mais popular e como fazer a linha de produção mais rápida. Como é que ele aprendeu a linha de produção mais rápida? Num açougue. Uhum. Entendeu? Então, a gente aprende inovação, eu quero dizer com isso, que a gente aprende a inovar observando. A gente tem que observar. Para a gente observar, a gente tem que ter mais tempo para essa observação. Por isso que a tecnologia tem que ajudar nós a observar mais e aí, com isso, inovar, né? A observar e andar, né? A gente não pode ficar sempre no mesmo lugar. A gente tem que conhecer o mundo, viajar, né? A Michele colocou algo muito legal aqui, né? Que a pandemia acelerou o processo de inovação, consultas online, posto de saúde se comunicando por WhatsApp, né? E tornou irreversível esse processo. Depois que terminar a pandemia, tudo que veio com a pandemia não vai se conseguir retirar, vai ter que ficar aí, as pessoas vão cobrar. O que é muito bom, né? Porque a sociedade precisa ter mecanismos de cobrar os governantes, enfim, né? Citaste o exemplo da Estônia. A Estônia é um dos países da antiga União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lá, quando caiu o muro de Berlim, em 89, que o comunismo desmoronou, eles do dia para a noite estavam abandonados pela União Soviética, pobres, e né, sem ter o que fazer. Fazer o quê? Bom, optaram pela inovação e eles hoje são a nação mais digital do mundo. E com total liberdade, né? Para o capital ir, vir, enfim, desde que seja honesto, registrado e pague os impostos, né? É uma nação com total liberdade. E eles adquiriram com isso a confiança do mundo, por serem sérios, transparentes, né? Tanto que nós temos uma empresa santamariense que foi receber investimento de um fundo americano, e esse fundo disse: nosso dinheiro nós não mandamos para o Brasil, porque o Brasil é um país inseguro do ponto de vista jurídico, porque o Brasil tem muita burocracia que nós não conseguimos entender, tem burocracia desnecessária, mas nós mandamos para a Estônia. E essa empresa aqui de Santa Maria montou uma empresa na Estônia, que gere o dinheiro deles, que recebe dinheiro do mundo inteiro, e aí, claro, eles têm a unidade no Brasil, têm a unidade em Santa Maria, e aí vem o dinheiro para cá, mas precisa passar lá para onde tem processos mais claros, legislação mais amigável, enfim, tem toda uma estrutura e a nação mais digital do mundo, como tu bem falaste. Sim. Na realidade, hoje em dia a gente está muito falando em corrupção. Corrupção é uma chaga, um troço horrível. A gente tem que acabar com isso, né? Não sei se nós vamos conseguir na nossa geração, agora, no nosso tempo que nós temos, mas nós temos que lutar para acabar. Agora, se gasta muito mais com a ineficiência do Estado, né, do que com a corrupção.
É incrível isso. E quando a gente diz isso, e olha, quem está dizendo aqui é um cara que não é muito adepto à ideia do estado mínimo nem estado máximo. Eu sou pelo estado necessário, né? Agora, é fundamental a gente compreender isso. Nós precisamos pensar, e aí que está, como a União fica muito longe, Brasília fica muito longe, o Estado fica longe, quer dizer, nós temos que começar a mudar a nossa cidade. As cidades têm que começar a ser modificadas. E as cidades, para serem modificadas, não é só pelo seu prefeito, pelos seus vereadores, pelo seu poder judiciário, não. As cidades têm que ser modificadas pela população, por quem vive aqui. Nós vivemos aqui, né? Então, a nossa participação, e eu acho que é isso que é a inovação, é a cidadania, é a participação, né? Ah, mas eu participo e não dá nada. Bom, mas uma hora vai dar. Tem mecanismos e tem mecanismos de participação que a gente seja respeitado nas nossas opiniões, não é? Então é necessário a gente mudar as cidades, começar pelas cidades, tem como fazer. Olha só, eu estava vendo a lei orgânica do município, né? Quem é que conhece a lei orgânica dos municípios? Quem é que conhece a lei orgânica de Santa Maria? É a nossa Constituição, né? Nós conhecemos, teoricamente, muito pouco, a Constituição Federal, mas não conhecemos a Constituição do Estado nem a Constituição do município. Isso nós estávamos falando com o Paulo Ricardo aqui esses dias, sobre o Pacto Federativo, né? Quer dizer, nós precisamos ter essa compreensão de que existem os poderes, seja União, Estado e município, e o poder municipal, ele não é o menor poder, ele é o principal poder, na realidade. Só que a gente tem que transformar isso, né? E porque o prefeito... Eu me empolgo para falar nisso, né? Não, e o prefeito, a gente está muito próximo do prefeito. Claro, talvez municípios tão grandes como Porto Alegre, São Paulo, a gente está tá longe, né? Talvez seja fica meio longe. Possível, mas mesmo assim, mas mesmo Santa Maria, que é um município grande que está, né? A gente pode ali na frente da prefeitura bater panela para o prefeito, né? O prefeito em municípios pequenos muito mais. Eu morei em Sinimbu, e a zona urbana de Sinimbu tem 2.800 pessoas, moradores na zona urbana de Sinimbu, quando eu morei lá. Sinimbu é perto de Santa Cruz? Do lado de Santa Cruz do Sul, né? E aí também tem o poder de transformação do cidadão, né? Uma que o prefeito é muito próximo de todos, todo mundo conhece o prefeito, sabe quem é, chama pelo nome, né? Enfim. E a primeira, quando eu me mudei para Sinimbu, né? Eu cheguei, eu e a minha esposa, nós fomos almoçar, e aí eu liguei o alarme do carro, todo mundo de imediato me olhou e riu, né? Como, não, ele é de fora. Ou quer se exibir com esse alarme. Exibido. Depois eu fui entender. Eles deixavam o carro, né, com a chave na ignição, né, e tal. Porque lá todo mundo se conhecia, não existia lixo nas calçadas, não existia lixo colocado em espaço irregular, todo mundo cuidava, todo mundo com a grama cortada, né? Enfim, todo mundo cuidava de todo mundo. Ao tamanho da cidade ajuda, mas o comportamento todas as casas pintadas, né? Enfim. Isso é uma parte da inovação, né? A mudança de mentalidade, né? A mudança do pensar, a mudança do agir. Isso é inovação, né? Mas a gente sempre fez assim, sim, mas vamos inovar, vamos fazer diferente, né? Silon, nós trabalhamos muito essa questão de inovação. Como é que pode alguém inovar no seu na sua micro-região, ou seja, no seu bairro? Como é que pode fazer uma inovação? E se ele tiver uma ideia inovadora, tem onde ele colocar essa ideia, tem onde ele fazer fluir essa ideia, porque muita gente tem muito boas ideias, viu, Silon? Aí onde a gente anda, muita gente tem boas ideias, alguns têm vergonha ou medo de falar suas ideias,
mas tem muita gente, e olha, gente muito humilde, que passa o dia trabalhando ali no sol a sol, e tem muito boas ideias, e às vezes não tem aonde colocar essas ideias, né? Será que não tem como a gente criar como fazem algumas empresas europeias, né? Algumas empresas americanas também, eles fazem uma feira dentro deles mesmos. Uhum. Ou seja, para um setor mostrar para o outro, né? Será que não tem como a gente propor quando tudo acabar esse vírus, que eu acho que vai acabar, se Deus quiser, vai acabar, né? Quando acabar, a gente propor uma feira de apresentação das coisas mínimas, das pessoas que querem apresentar o que pensam, né? Uma feira popular, mas chique. É uma feira de ideias, a gente chama de um desafio de ideias, né? Isso. Que tu começa com um problema, chama as pessoas e às vezes as soluções são extremamente simples, né? E tem vários livros, né? O exemplo da pasta de dente. Sim. Os executivos reunidos lá, precisamos aumentar a venda. Mas vamos precisar uma campanha de marketing, mas é tantos milhões e não dá certo. E aí a senhora que estava servindo o cafezinho disse, posso dar uma ideia? Pode. Por que vocês não aumentam o buraco do tubo? As pessoas põem pasta de dente em toda, o creme dental em toda a escova, né? E isso aumentou as vendas, né? Às vezes as soluções são muito simples, né? E às vezes as pequenas ações e muito baratas, elas dão um grande impacto. O pessoal de Santa Catarina, eles tinham um problema que os moradores do bairro reclamavam muito das pichações. A diretora da escola reclamava que se ela pintasse o muro, iam lá e pichavam. Iam lá, que depredavam a escola, atiravam pedra na escola, quebravam o vidro na escola. Aí chamaram um monte de pessoas e qual foi a solução encontrada? Cada criança, não lembro as séries lá, de algumas séries determinadas, escreveu como era o bairro que eles gostariam de morar, o bairro dos sonhos deles. As crianças fizeram a redação, tá? Aí o pessoal pegou as redações e chamaram os grafiteiros do bairro ali, que eram não gostava dos grafiteiros, porque eles... Não, para os grafiteiros desenharem a redação, o que eles lerem as redações e fazerem o desenho nos muros da escola, da redação, do que eles liam nas redações das crianças. Os grafiteiros desenharam. Qual foi o passo? Chamaram as famílias, pediram para as empresas patrocinarem tinta, comprarem tinta. As empresas do bairro, os mercadinhos de bairro, um comprou uma lata, outro comprou duas, um comprou uma caixa, enfim, cada um com... todo o bairro se uniu, né? Por que foi as pessoas do bairro para todo o bairro se unir, a vila se unir, tal? Compraram. No final de semana, eles chamaram as crianças e as famílias. E os grafiteiros ensinaram a pintar, a grafitar. Ou seja, as crianças pintaram o que elas tinham escrito na redação, com a ajuda dos grafiteiros, os pais participando, os professores participando. Nunca mais a escola foi depredada. Né? Isso é uma inovação. Né? Nunca ninguém tinha feito isso lá. Hoje é uma ideia consagrada, vários copiaram e vários espero que copiem, né, porque funciona, e nunca mais a escola foi depredada. Por quê? Todo mundo se sentiu dono da escola, cada um que tem um pedacinho desenhado lá, que ele é um pouco dono da escola, e ele acabou também se tornando um responsável e um guardião da escola. Claro. Claro. Então, se sente participativo, se sente dono, né? Pertencimento, né? Isso é o chamado pertencimento. Né? Não é isso? E isso precisa alta tecnologia? Não, precisa conhecimento e boa vontade.
né? E percepção, boas ideias, né? Percepção. Né? A Perceber. professora Clarissa, ela fala uma coisa, né? Nós precisamos ter sempre o olhar de turista. Então, vou andar em Santa Maria, vou descer a Rio Branco, quanto tempo que eu não desço a Rio Branco? Mas com o meu chimarrão embaixo do braço, olhando né? Hoje, claro, com bandeira preta não, mas daqui uns dias vai terminar a bandeira preta, daqui uns dias nós vamos estar todos vacinados, vamos poder descer a Rio Branco, olhando as maravilhas que tem ali, né? Então, os livros de inovação, tu quer inovar, nenhum de nós vai começar com o iPhone, né? Claro. Ou o iPhone. Começa fazendo um caminho diferente que tu faz todo dia para tua casa, Silon, conhece uma cidade diferente. Exato. Nós temos já combinamos, né? A Rede de Desenvolvimento já combinou com o Luciano Ribas e com outras pessoas, assim que acabar tudo isso, a gente poder andar, a gente fazer as caminhadas do conhecimento, né? As trilhas do conhecimento, a gente está chamando, que a gente, por exemplo, a Rio Branco ali tem prédios ali que são estruturas arquitetônicas e muitos de nós não sabemos de onde é que vem. São portugueses, são holandeses, enfim, tem várias estruturas ali. Então, pegar alguém que conheça essa área, né, que conheça essa coisa, e começar a fazer o conhecimento da nossa cidade, conhecer a nossa cidade. A gente diz que conhece Santa Maria. Eu digo, eu conheço Santa Maria. Na verdade, eu não conheço, né, porque eu passo nas ruas, eu não vivo nas ruas, né? Então, nós vamos fazer esse projeto logo que passa essa coisa toda, nós vamos fazer as trilhas, as caminhadas do conhecimento, né? Porque vai ser, é importante a gente ter essa coisa do pertencimento, né? E quando dizem que a gente é maluco, que só pensa em envolver pessoas, é porque nós acreditamos que é as pessoas que vão fazer a inovação, vão fazer a transformação. As coisas não se inovam, o que inovam é a nossa mentalidade, né? Não é isso? É a nossa curiosidade e o nosso poder de fazer coisas novas, né? Que muda o mundo, que transforma o mundo. Exato. Se não tivesse tido a curiosidade, por que essa maçã caiu na minha cabeça, nós não teria inventado o avião, não teria inventado o foguete, né? Enfim. E tu sabe como é que foi, como é que existe, como é que foi inventado o velcro? Velcro, esse que a gente... Sim, do carrapicho. Do carrapicho, né? Carrapicho e foi um brasileiro. Um brasileiro. Por observação, viu que os carrapichos se juntavam e dali saiu o velcro. Observação, a gente tem que observar mais, a gente tem que ver mais, né? Carrapicho, eu não sei se todo mundo conhece, viu, Simão? De repente, nem todos, né? Acho que a Rosângela conhece, a Rosângela que conhece aí os negócios de água. Vamos ver o que nosso pessoal diz aqui. O Rudinei Pereira, o Rudinei está fazendo um trabalho e vai falar semana que vem com a gente aqui também, Silon, sobre as ODS, né? Sobre os objetivos, né? De desenvolvimento sustentáveis, e ele está fazendo um trabalho muito interessante com isso também, né? Como é que isso se agrega às cidades, né? Então o Rudinei vai estar aqui junto com a gente a semana que vem. E os assuntos, os temas se entrelaçam, né? Eles não são concorrentes, eles são sinérgicos, né? Sim. Porque hoje, né, e a gente falou lá no início que eu tinha experiência em captação de recursos, né? E eu fazia isso na Universidade de Santa Cruz do Sul, né, captação de recursos para a universidade, e fazia isso, às vezes, em conjunto com os municípios ou para os municípios que eram parceiros da universidade. E hoje, se nós formos olhar para onde estão rumando os editais, é um edital de inovação para empresa de alta tecnologia. Tem lá, conta ponto. É aderente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou soma ponto, ou é eliminatório, ou seja, se não for, tu nem é competitivo. Eu quero fazer uma cidade inteligente. Cidade inteligente não é uma cidade cheia de TI, né? Tecnologia da informação.
TI é uma ferramenta, não é um fim, né? O objetivo da cidade inteligente é melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, a cidade inteligente pode ser, ela vai precisar de um parque para as pessoas terem qualidade de vida, né? Então, não, isso não é... Tecnologia vai estar lá no edital para te captar esse recurso que esteja aderente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Certo. O José Carlos Segala está mandando os aplausos aí, ele e a Cida, né? Estão assistindo aí o Silon. Estão gostando, Silon? Estão gostando. O Daniel Mendonça, que é pai da Tainá e que trabalha como enfermeiro lá em Porto Alegre, viu? A Tainá que está... E o Daniel toca uma guitarra e canta muito bem, viu? Depois da pandemia também ele vai dar uma palhinha para a gente, com certeza. A Rosângela... Oi? Vai dar uma palhinha para a gente lá em Itaara, né? Lá em Itaara. A Rosângela Ferreira, que ela conhecia muito bem esse sistema de cacimba, né? De tirar água. E também conhece carrapicho, né, Rosângela? E a Michele Ferreira, que é mãe da Tainá, que também é enfermeira, lá no Hospital Conceição, em Porto Alegre. A pandemia acelerou o processo, consultas online, posto de saúde. Isso tem que ser espalhado, né? O que nós estamos falando aqui, Michele, é que tem que ser espalhado pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, né? E que, infelizmente, ainda não é. Mas nós vamos caminhando, né? Vamos caminhando para que isso aconteça. Bom, a nossa grande... eu queria que me falasse um pouco da Redicina. A Redicina é uma plataforma, né? Isso, a Redicina é uma plataforma de comunicação, né, fundada pela Melina, né, pela Melina Guterres, conhecida também aí por Mel Inquieta, multitemática, né? Eu digo para ela que ela tem que querer ser a Globo, a Band, o SBT, a Record da internet, né? Porque ela é multitemática. Ela trata de vários temas e nessa segunda passada agora nós começamos um projeto a convite dela, que é a cada 15 dias, que é o Glocal, que é falar de inovação local que pode impactar o mundo, né? E inovação não só tecnológica, inovação em comportamento, em marketing, processo, em fazer diferente, desde que melhore a qualidade de vida das pessoas, desde que torne as pessoas felizes. Eu assisti um pouco do Glocal, né? Local, de globalização com local, de global com local. Eu assisti um pedaço. Quem assistiu bastante disse que foi muito bom e realmente deve ter sido muito bom. Tu tem um endereço aí para gente informar para todo mundo para assistirem também, né? É bom quanto mais a gente tiver esses conhecimentos, né? Hoje em dia a gente está tendo muita informação, muito bombardeado só na morte, né? Só na morte. Nós precisamos trabalhar outra forma na nossa mente, né? É só procurar a Redicina, bem como tu escreveste aí, no YouTube ou no Facebook, ou tem a própria página redicina.com.br, que estão lá todos os programas que tem de vários temas, né, de inclusão social, igualdade, economia, política, empreendedorismo, tem de tudo. Feminismo, tem de tudo, né? Está no YouTube, no Facebook. Ok. A Josemara falando muito bom esse momento de conhecimento, informação e reflexão. Show é inovação. O show já é uma inovação, né? Um abraço para a Josemara, né? A Josemara nos dá a felicidade de fazer lá, e a gente queria fazer muito mais um programa com as escolas, né? E a gente também recebe escolas, às vezes, na Agitec, e mostra as startups lá, e aí o estudante da escola vê o robozinho falando,
E a gente faz oficinas que é para despertar o gosto por estudar, o gosto pelo conhecimento nos estudantes. Isso é extremamente importante, né? A Isso universidade, qualquer escola pode pedir, Silon? qualquer escola pode pedir, né? Para, enfim, a gente, claro que a gente tem uma capacidade de atendimento, que são poucas pessoas trabalhando, mas até agora a gente conseguiu atender 100% Sim. Da demanda que a gente teve, né? Sim. Nosso abraço também lá para Marion, a paisagista fantástica, Marion Pradello, que é lá de Uruguaiana, né? E que também acompanha sempre a gente. Um grande abraço, tá, Marion? Um grande abraço aí. Tem mais gente uruguaiana que nos acompanha, né? A cidade uruguaiana é fantástica e pode ser muito inovadora também, né? Uma cidade inteligente, uma cidade humanizada. A gente fala isso porque é no humanismo que a gente vai conquistando cada vez mais, envolvendo cada vez mais atividades, atitudes e ações para que a gente consiga ter uma cidade boa de se viver, né? Boa de se viver, com qualidade, e que essa qualidade possa me trazer muita felicidade, possa trazer felicidade para você, possa ser uma cidade que a gente tenha o pertencimento, que a gente tenha orgulho. Para isso, a gente tem que se envolver nessa cidade, começar a conhecer cada vez mais. Não é isso, Silon? Vamos caminhando para a nossa finaleira, né? Nós já estamos aí a 1 hora, passa rápido a hora quando o papo é bom, né? É muito bom conversar com o Silon, muito bom conversar com o Silon, porque tu vê que flui, né? Coisa flui. O Silon é um inovador, né? Assim como a Mônica, que está inovando aí com os seus cafés, ela que é lá de Minas Gerais, né? Isso, a Mônica está vendendo o Café do Cerrado, é só procurar aí quem quiser comprar, né? Café do Cerrado está no Instagram, no Facebook. Café do Cerrado, quem gosta de café tá aí, Café do Cerrado. Né? E é totalmente diferente do que a gente é acostumado, assim. Tem café orgânico, tem vários tipos de café, né? E o cheiro, né? Parece que a gente volta no tempo, né? E isso também é ser local, né? Valorizar o local. Porque o cheiro toma conta da casa, aquele cheiro que muitas vezes a gente compra os cafés que os tem grãos, nos supermercados, aí o cheiro tu tem que chegar perto para sentir. Não, certo, tu vai passar, tá longe e tu sente o cheiro, né? Toma conta, aquele aroma, né? Aquele aroma gostoso toma conta da casa. Vendeu bem. Isso aí é uma família. O Henrique ainda não está inovando nada, hein? Está fazendo. O Henrique, ele está pensando em ter um canal do YouTube. Ele quer ser um youtuber, ele quer saber quanto ganha de dinheiro. É isso aí, Henrique. Ele quer ser um pouco bolicheiro, ele quer vender aí uns brinquedos antigos que ele não brinca mais para comprar uns novos, né? Legal. Ter um canal no YouTube de jogos. Joia, uma família inovadora. Silon, tuas últimas palavras aí, pelo menos hoje, porque não vai vir de novo, né? Com certeza, só convidar que eu venho com muito prazer. Te agradecer, Marionaldo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo papo contigo, conversando aí, né, vendo aí a comunicação com o Segala, a Josemara, a Michele, a Rosângela, o Rodinei, o Daniel, que estão colocando mensagens carinhosas aí para a gente. É uma alegria bastante grande, né, estar aqui e conversar um pouco sobre todos esses temas que a gente acaba gostando muito, né? Universidade, conhecimento, cidade, inovação, a qualidade de vida para as pessoas, que acho que o que resume tudo que a gente conversou, e isso é qualidade de vida, né? Para as pessoas, né? Todo o projeto de cidade humana, inteligente, sustentável, ela é para isso, né? Para melhorar a vida das pessoas. Isso aí. Silon, a Rede de Desenvolvimento tem muito a agradecer e a gente está pedindo para o pessoal entrar lá no YouTube e ativar o sininho lá, né? Registrar, porque assim como o Henrique, a gente tem que ser conhecido também no YouTube, né? Entra lá, põe o sininho, convida teu amigo, tua amiga para nos dar essa força aí no YouTube,
para a gente conseguir chegar a um número X de visualizações, que para nós é importantíssimo. E também nós temos sempre, a rede de envolvimento não faz, como é envolvimento, né, ela não faz nada sozinha. Ela sempre está junto com a Weavers. O Weavers é uma empresa de marketing digital, do Matheus e da Carolina. São muito bons meninos nesta área de marketing digital, né? Weavers. Meus amigos, muito obrigado, Silon, muito obrigado mesmo. Olha, foi um papo muito agradável e a gente vai voltar. Semana que vem nós estamos aí com o Rudinei falando sobre a Agenda 2030, tá? Quero vocês todos convidando mais gente para a gente se envolver cada vez mais. Só envolvidos é que a gente vai conseguir transformar alguma coisa que nos incomoda, que é essas coisas todas que estão nos oprimindo. Vamos nos envolver cada vez mais. Grande abraço, Silon. Valeu, um abraço. Satisfação.